Fala aí pessoal, estamos aqui para mais uma aula que eu vejo como essencial para quem quer aprender o Excel, porque o Excel ele tem muitas funções e devido à quantidade de funções que ele tem e quantidade de finalidade que você pode fazer com ele, na minha visão, torna-se muito difícil você ficar totalmente dependente do mouse. Então você acaba tendo que aprender, de uma forma ou de outra, a operar pelo menos algumas funções básicas pelo Excel, algumas funções básicas do Excel apenas com o teclado. E isso te traz muita agilidade a não ter a dependência do mouse em si para poder realizar suas atividades. Então eu já deixei algumas informações salvas para agilizar nossa aula e tentar reduzir um pouco o nosso tempo e facilitar a sua vida. Então vamos começar. Como vocês podem ver, eu fiz a divisão neste lado de alguns tipos de atalhos que nós iremos ver nessa aula. Então nós temos atalhos para edição, atalhos para navegação e atalhos para formatação, que são os modelos mais simples. Dessa forma, nós vamos utilizar essa pequena tabela ao lado, que nós utilizamos na última aula, peguei um trechinho dela, um pedacinho dela, para podermos estar aplicando esses atalhos que estão relacionados aqui. Tá? Então nós vamos começar do início. Eu coloquei a imagem de um teclado, eu parto do princípio de que você já tem algum conhecimento, de que você já opera computador, já conhece o Windows, o pacote Office e tudo mais. Mas de maneira ou de outra, se de repente você não conhece algumas teclas, algumas funções, até porque isso não fazia parte da sua rotina, também não tem problema. A ideia é que você consiga, através do canal, através das aulas, consiga efetivamente utilizar o programa da melhor maneira possível. Sendo assim, eu demarquei algumas teclas. Nesse teclado que eu peguei uma imagem na internet, você pode achar isso facilmente, ou até mesmo olhando para o seu teclado aí na sua frente. Como existe uma infinidade de teclas em algumas funções, em posições diferentes, dependendo do teclado, porém, algumas teclas ficam em algumas posições que são praticamente padrão na maioria dos teclados que eu já operei na vida. Então, creio que você não terá dificuldades para identificá-las. E aí nós temos algumas dessas teclas, que são elas F2, que é essa aqui, demarcada. Todas estão demarcadas em laranja, então nós temos a tecla F2. Essa marcação foi na tecla escape, porém foi uma marcação errada. Vamos corrigir aqui. A tecla que deveria estar demarcada era a tecla Tab. Então, voltando, nós temos a tecla F2, a tecla Tab, a tecla Shift, Ctrl, Alt e, provavelmente a mais conhecida de todas, tecla Espaço. E aí, a partir disso, você tem as teclas. Nós temos outras teclas que serão utilizadas para a execução de alguns atalhos, porém estas eu deixarei para que você identifique no seu teclado, que são as teclas direcionais, são as famosas setinhas, onde você tem para cima, para baixo, esquerda e direita. As teclas das letras, que nós utilizaremos algumas delas para realizar as funções. E também tem algumas teclas especiais que existem em todos os teclados, mas estas sim, não necessariamente têm um espaço padrão, até pela infinidade de modelos de teclados que existem hoje no mercado. Então são as teclas Insert, Delete, Home, End, Page Up e Page Down. Essas sim têm algumas funções que podem ser utilizadas e que não... Estas teclas sim eu deixarei para você identificar no seu teclado.
Por fim, existe até mesmo uma função que nós aplicaremos ao mouse, utilizando o teclado junto com o mouse, mas esta eu deixarei para o final. Seguindo a aula, nós vamos começar seguindo pelos atalhos de edição, onde nós temos as funções mais básicas, e provavelmente você já ouviu falar, que é copiar, colar, desfazer. Essa aqui com certeza você já ouviu falar, a função Ctrl+Z. Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Ctrl+C, como o próprio nome já diz, copiar. Ela vai copiar uma informação. Então quando você seleciona uma função, uma informação qualquer dentro do Excel, e você pressiona junto essas teclas, segura a tecla Ctrl e pressiona a tecla C em seguida, olha o que ele vai fazer aqui. Ela fica demarcada, tá vendo? Essa tecla ficou ativa, essa célula ficou ativa, informando para você que o comando que você executou foi memorizado pelo Excel. A partir desse momento, se você clicar em uma outra célula e pressionar o Enter, você confirma a informação. Você copiou aquela primeira informação, você finalizou o comando. Perfeito? Vamos fazer novamente. Selecionei a célula, segurei o Ctrl, pressionei o C, que é a fórmula, é o atalho que ele está te informando. Volta lá, para onde você quiser levar a informação, pressione Enter. Ele vai colar aquela informação lá. Uma outra função é a Ctrl+X. Essa função é recortar. Diferente da função colar, que ela copia e replica a informação no momento que você cola, recortar não. É como se você pegasse uma folha de papel e recortasse aquela informação para levar para outro lugar. Nesse caso, nós faremos com essa célula. Ctrl+X, ele ativa da mesma forma, porém quando você coloca no destino e pressiona Enter, ele recortou a informação e colou naquele outro lugar. E isso é muito útil para fórmulas. Quando você recorta uma fórmula, ele mantém a origem. Quando você copia, não. Quando você copia, ele atualiza a fórmula para a nova localização que ela se encontra. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar aqui 1, 2 e fizer uma soma, ele somou aqui as duas células e apresentou o resultado. Perfeito? Se eu copiar com Ctrl+C e colar aqui embaixo, ele vai, olha, ele trouxe para essas duas de baixo. Ele estava nas duas de cima, ele veio para as duas de baixo. Agora, se eu utilizar o Ctrl+X, olha o que ele faz. Ele removeu, ele trouxe a informação para baixo, mas ele manteve a célula de referência aqui em cima. Isso é o que o Ctrl+X faz. Perfeito? Você recortou e colou em outro lugar. Continuando, função colar. Função colar, ela pode ser com Ctrl+V, /Enter. Isso aqui é legal, porque é o que eu já estou fazendo e estou mostrando para vocês. Porque no momento que você pega uma informação e copia com Ctrl+C, você pode usar o Ctrl+V para colar ou o Enter, que dá no mesmo. Ou melhor ainda, se você usar o Ctrl+V, ela permanece ativa para você colar quantas vezes quiser. No momento que você dá Enter, você finaliza a função. Perfeito? Essa é a diferença entre elas. Vamos lá. Seguindo, colar especial. Colar especial é interessante, porque você seleciona a informação que você quiser, copiou com Ctrl+C, e você vai colar essa informação. Ctrl+Alt+V. Quando você pressiona Ctrl+Alt+V, o Excel vai apresentar para você uma tela. Eu vou colar essa tela para vocês verem. Ctrl+Alt+V, a partir do momento que você copia alguma coisa, ele vai trazer para você essa tela. Isso é o Ctrl+Alt+V.
E aí você tem a opção de colar tudo, colar fórmulas, somente valores e uma série de informações que podem ser muito úteis para vocês. Eu utilizo muito essa função no momento que eu vou copiar uma informação de uma tabela. Essa tabela possui uma série de fórmulas e você não quer essas fórmulas. Vamos fazer algo prático aqui para vocês entenderem. Vou repetir aqui, ó. Vamos fazer uma tabela aqui tabela de 2, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a tabuada de 2, melhor dizendo. E aí aqui eu vou multiplicar esse vezes esse. Pronto. Nós temos a tabuada de 2. Existe uma fórmula aqui, tá? No momento que eu vou copiar essa informação para colar aqui embaixo, ele copiou tudo, inclusive a fórmula, perfeito? A diferença é que ele trouxe a referência. Olha, as referências estão aqui em cima. Tá vendo? Deixa eu arrastar mais para cá, que eu acho que não dá para vocês verem muito bem. Deixa eu arrastar mais um pouquinho. Pronto, melhorou. Ó, aqui, a referência está em cada uma das linhas. Quando eu usei Ctrl+C, Ctrl+V, ele trouxe as referências. A partir do momento que eu utilizo a função Ctrl+Alt+V, copiei, cliquei, Ctrl+Alt+V, ele abriu para mim essa tela que vocês estão vendo aí. Eu vou fazer uma alteração, eu vou alterar para valores. Vocês não podem ver, mas é essa função aqui, ó, valores. No momento que eu colo como valores, seleciono valores e clico em OK, ele cola as informações, mas vocês vejam, ele tirou as informações de fórmula, de função, na verdade. Então é para isso que serve, entre outras funções especiais que vocês podem estudar melhor depois. Tá bom? Vamos seguindo. Ctrl+Alt+V. Ctrl+Z. Suponhamos que você está digitando uma tabela, algumas informações, e aconteceu um erro. Apaguei as informações. Não era isso que você queria fazer. Naturalmente, você vai lá, Ctrl+Z, e você apaga aquelas informações. Algo simples, algo tranquilo, bem fácil. A função seguinte, Ctrl+Y, é refazer. Então, eu digitei uma informação e dei Enter. Eu não quero aquela informação. Dou Ctrl+Z, essa informação some. Mas aí eu olho novamente, não, aquela informação estava certa e eu quero refazer aquilo. Ctrl+Y e ela retorna. Lembrando que Ctrl+Z e Ctrl+Y, eles têm um número limitado de memória. Então você tem um número de X vezes você pode fazer aquilo, tá? Mas normalmente eu utilizo uma função imediata, talvez umas 2 ou 3. Procure sempre estar salvando seu arquivo e assim você não vai ter dificuldade, não vai ter problemas em relação ao desenvolvimento do seu trabalho, perfeito? Seguindo, Ctrl+S, eu particularmente uso muito pouco, porém a função de salvar, você vai clicar. Tem algo errado aqui. Vamos lá. Ctrl+S está errado. Acabei de identificar isso nesse momento, que era um atalho que eu confesso para vocês não utilizo muito. Ele está como salvar, porém não é salvar. Ctrl+S é sublinhar. E como que nós descobrimos isso? Ctrl+S. Olha lá o que ele fez? Ele sublinhou a informação. Novamente, S. Perfeito? Basta você observar aqui em cima. Ó. De novo, olha lá. Ele está sublinhando.
Continuando, função Ctrl P, ele vai abrir a janela de impressão para que você configure a impressão do seu documento, seja numa impressora física, seja num arquivo PDF e etc. Ctrl A, essa função é apenas para selecionar. Mais um atalho que não está correto. Ctrl A não é selecionar tudo, já foi em outro momento. Está desatualizada essa informação, mas vamos lá. Ctrl A é abrir um documento. Ctrl F. Ctrl Z. Ctrl F. Não é localizar, na verdade é Ctrl L. Ctrl L. E aí sim você abre localizar ou substituir, que é outra função do Excel. Deixa eu pegar essa janela para você. Quando você pressiona Ctrl L, ele vai apresentar para você essa janela aqui, ó. Essa janela é o Ctrl L, onde você tem a opção de localizar algum texto, alguma informação, e nessa outra aba você tem a opção também de substituir algumas informações. E isso é bem útil em alguns momentos. Vou deixar ela aqui no cantinho. Onde é que eu vou? Vou deixar aqui por cima do teclado por enquanto. E pra cá. Tem que ser aqui mesmo. Pronto. Continuando. Uma função que eu utilizo muito. Ignora essa Ctrl H por enquanto. Ignora essa Ctrl H, que eu não desconheço a finalidade disso por enquanto. E até peço desculpas por isso. Eu peguei uma listagem rápida e cruzei ela com algumas informações, alguns atalhos que eu utilizo muito, e acabou acontecendo isso. Mas na próxima aula eu garanto a vocês que não acontecerá mais. Tá ok? Seguindo, duas teclas que eu utilizo absurdamente demais no Excel. São as teclas F2, que fica aqui no alto do teclado, e a tecla Tab, que fica normalmente aqui do lado esquerdo. Em alguns teclados, o teclado está pequeno, mas ao lado da palavra Tab existe um símbolo. Esse símbolo são duas setinhas, uma para a esquerda e uma para a direita. Alguns teclados vão apresentar somente as setinhas, tá? É o teclado de tabulação. A função desse teclado a função dessa tecla é simples. É passar para a próxima tecla. Por exemplo, estou aqui na coluna E3, que é o código G1. Quando eu pressiono o Tab, ele parte para a próxima. Tá vendo? A função é isso. Pô, mas só isso, cara. Isso eu posso fazer com teclado, posso fazer com direcional, posso fazer com mouse. Sim. Mas uma outra função interessante para ele, quando você digita uma função, vou mostrar para vocês da seguinte forma. Olha só. Vocês não conseguem enxergar nesse momento, tá? Mas eu vou colar aqui para vocês. No momento que eu digito soma, ele aparece desse jeito aqui, tá vendo? Eu comecei a digitar soma e ele me traz uma série de opções relacionadas com aquela letra, com aquela palavra que eu comecei a digitar. Perfeito? Suponhamos que eu quisesse a função soma C. Tá vendo ali embaixo? Vou chegar para cá e vou digitar aqui do lado para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, digitei exatamente como está ali. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou navegar até a soma C pelo direcional e vou pressionar a tecla Tab. Olha o que ele faz. Ele automaticamente preenche as informações relacionadas à função soma C. É isso que é essa a finalidade do Tab.
Se eu apertar o ESC, ele sai e eu vou colar novamente a informação aqui para que vocês vejam. Ela está lá. Tranquilo, perfeito. Seguindo. Para onde nós estávamos? Tá, perfeito. Função 2, F2, função tab. Expliquei função tab antes da F2. A F2 é mais tranquila ainda. Vamos supor que aqui você tem uma relação de... Aqui você tem uma relação de itens e você identificou um erro de português, um erro de digitação qualquer, e você precisa corrigir aquele erro. Vamos supor que esse feijão, que esse arroz, não seja arroz de 5 quilos, seja arroz de 1 quilo. Você pode acessar clicando 2 vezes, e aí o mouse vai habilitar a edição para você. Você pode vir direto aqui na linha de fórmula, ou você pode apertar a tecla F2. Ela vai liberar a edição daquela célula para você. Isso é válido para qualquer célula, isso é válido para uma função, isso é válido para qualquer coisa que está digitado no Excel, ou que tem algum tipo de função, você consegue editar. De repente a sintaxe de uma função que você digitou tem algum erro, você vai lá, pressiona o F2 e ele vai liberar a edição para você. Essa é a sua finalidade. Seguindo, essas são os principais atalhos de edição no Excel, beleza? Eu utilizo bastante, boa parte delas, bastante delas na verdade, e isso te faz ganhar um tempo absurdo no seu dia a dia, na produtividade do seu trabalho. Dando sequência, você tem também atalhos de navegação, que você tem ir para a primeira célula da planilha. Então, se você pressionar Ctrl Home, ele te leva lá para a primeira célula. Ctrl End vai para a última célula de conteúdo. E aí ele fez isso, que é aqui embaixo, que ele está considerando a última linha aqui com a última coluna aqui. Por isso que ele está indo ali para baixo. É a interseção das células I, da coluna I, com a linha 30. Continuando, você tem o direcional, onde você pode navegar dentro de uma tabela. Essa nossa tabela é muito pequena, porém se você tem uma tabela com muitas colunas e muitas linhas, isso se torna muito útil. Então você segura o Ctrl e usa o direcional. Direita, baixo, esquerda e cima. Você pode reparar que ele te leva para a última célula daquele intervalo na direção da qual você está movendo ela. Perfeito? O Shift tem uma função parecida, só que é para selecionar. Olha, se eu navego para um lado, ele seleciona, se eu volto, ele desfaz a seleção, e para baixo ele também seleciona, certo? O legal é que você pode trabalhar com elas combinadas. Você combina o Ctrl Shift e ele seleciona tudo de uma única vez. Isso facilita muito a sua vida. Perfeito? Tem algumas outras aqui. Shift, Ctrl End, Ctrl setas, Ctrl e Shift barra de espaço. Digamos que você queira selecionar uma coluna inteira. E aí você vai lá e pressiona o Ctrl e o espaço. Ou uma linha inteira, que é o Shift, espaço. Então é bem tranquilo, bem fácil, só seguir que você vai conseguir fazer. E alguns atalhos de formatação, coisas bem simples que não vão trazer nenhum tipo de dificuldade para você. Coisas que você provavelmente já conhece, que são as funções Ctrl N, Ctrl I e Ctrl U. Aumentei aqui para você enxergar um pouco melhor. Então você vai ter no Ctrl N, ele vai transformar em negrito, itálico com Ctrl I e o sublinhado com Ctrl U. Ctrl S, perdão, isso aqui está errado. Mais uma, Ctrl S. Perfeito? Podendo fazer todas elas na mesma palavra. Para finalizar, vocês têm aqui embaixo uma barrinha que é referente ao zoom da tela que você está trabalhando, da planilha, da tabela de trabalho que você está utilizando. E aí você consegue arrastar ela aqui, ó, e aí você
mexe em todo o tamanho, toda a extensão da área de trabalho. Normalmente eu gosto de trabalhar com 100%. Só que uma coisa é certa, eu não gosto de editar isso manualmente com o mouse. Então como que você faz isso? Você seleciona, pressiona o Ctrl e gira a rolagem do mouse, o botão de rolagem do mouse. E aí você consegue esse efeito, tá? Movimentando, alterando o zoom da tela e melhorando a visualização do que você precisa. Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo. E é isso. Até a próxima, galera. Obrigado.